Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí para o nosso terceiro encontro da nossa jornada de qualidade de vida no Tribunal de Contas. Hoje com a presença aqui da Sâmia Mantei, psicóloga, mestre em administração, consultora organizacional. E vai ser um bate-papo muito bom que a gente vai ter aqui hoje para falar um pouco sobre saúde mental e emocional, né? Principalmente nesse período que a gente está vivenciando aí. Então, bom dia para todo mundo que já chegou aí. A gente tem uma turma já considerável já na sala, ao vivo. Mais gente chegando. Vou acompanhando aqui também, Sâmia, né, os controles aqui de acesso também. Gente, muito bom dia. Eu vou comentar algumas coisas ainda, antes de a gente começar, mas passo para você aí complementar o pessoal nesse nosso início. Olá, pessoal, bom dia. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Vou trazer um pouquinho da perspectiva da psicologia, no que tange a saúde mental do trabalhador, o aspecto da saúde emocional. Todos nós, de forma geral, com a pandemia, estamos sendo impactados e quando a gente tem um espaço para conversar, interagir, quando as organizações elas abrem a possibilidade desse discurso, dessa interação, desse diálogo, existem indícios aí de uma melhora. Né? Então, nós somos seres sociais, estamos confinados, mas a gente precisa abrir esses espaços para que a gente se relacione e se comunique. E hoje eu vou trazer um pouquinho dessa perspectiva, do que a psicologia ela pode contribuir no que tange a nossa saúde mental e emocional. Ótimo, obrigado, Sâmia. Gente, como vocês conheceram aí nas outras transmissões anteriores, a gente tem o canal de comunicação do grupo, que é no chat aí ao lado, todo mundo já está complementando aqui. Como foi explicado também, a gente não tem a possibilidade de abertura de áudio e vídeo, né, para os participantes, então fica realmente o chat como nosso canal aí para fazer essas interações. Outro informe também é que a gente vai ter essa gravação, né, desse encontro, assim como tivemos os anteriores. Ontem, a Juliana, da DivBem, disparou no e-mail para todos os links, né, das gravações anteriores. Espero que quem não conseguiu assistir, assista, né, tem conteúdos muito bons ali, que podem trazer ótimas reflexões para o nosso dia a dia, tanto no trabalho, né, quanto na vida pessoal, para a gente ter mais qualidade de vida aí nesse período. E aí, dentro disso, quero só recapitular com vocês também, nós tivemos o primeiro encontro com a professora doutoranda Cristina Limonge, da USP, falando sobre qualidade de vida. Foram excelentes reflexões, foram trazidas, questão da saúde em si e também seu lado de adoecimento e como a gente pode cuidar disso. O áudio da palestrante está um pouco baixo. Janaína, vai dando esse feedback mesmo para a gente, né, que aí na fala dela a gente vai ajustando aqui também, tá bom? No mais, no segundo encontro, nós falamos de comunicação, feedback, né, isso combinando com o nosso início da implantação oficial do gerenciador de resultados, de atividades, e espero que todos tenham aproveitado, também já estejam aplicando ali algumas dicas que foram apresentadas, e hoje apresentaremos aqui saúde mental e emocional, né, com mais reflexões ainda para a gente traduzir isso no nosso dia a dia. E lembrando também que nós teremos um quarto encontro na próxima semana, falando sobre gestão do tempo, né, com o professor Ronaldo Moura. O tema dele é justamente isso, né, se você está tratando o tempo como um aliado seu, né, ou como um inimigo, e como que você pode fazer aí uma interação positiva com o seu tempo. Vai ser muito produtivo também, assim como hoje. Então, quero, antes de tudo, agradecer a toda a instituição tribunal pelo apoio para todo esse evento, né, por ter realmente nos conduzido e nos apoiado para realizar, né, essa programação, em especial, claro, a presidência e todo o Conselho Superior que tem apoiado todas as atividades relacionadas ao teletrabalho, a SGA, que não tem medido esforços também para dar suporte para todas as equipes, todos os setores, né, e realmente todos os setores que têm também se empenhado em entregarem mais resultados em todo esse período para o tribunal e para a sociedade. É o que a gente vê nos números do tribunal, né, todas as equipes realmente se empenhando e fazendo suas entregas além do que a gente tinha antes desse período. Então, parabéns para todos e muito obrigado por estarem aqui presentes, né, e dá tempo ainda de você chamar aí no WhatsApp os colegas da equipe,
né, para entrar aqui no link com a gente na transmissão. Bom, dito isso, agradecer a Sâmia, né, por ter topado esse convite com a gente. Né, como disse, Sâmia, psicóloga, mestre em administração, consultora nacional, ministra treinamentos, né, e consultorias, né, na área de planejamento, cultura nacional, clima e outras áreas correlatas aí. E é realmente um grande prazer ter ela aqui no nosso evento. E aproveitem, né, todo o conhecimento que ela vai trazer para a gente e todas as perguntas também que vocês quiserem fazer durante a transmissão, pode colocar no chat e eu vou ajudando ela aqui na condução do nosso encontro, tá certo? Sâmia, seja muito bem-vinda, muito obrigado mesmo, tá? E a palavra é com você. Elton, obrigada, hein? Responsabilidade grande agora com esse currículo todo. Vamos lá. Vamos lá, então. Vou projetar aqui. Deu certo a projeção? Tudo certo aqui. Maravilha. Então, hoje nosso grande tema aí que a gente vai debater, vamos nos debruçar, falar um pouquinho sobre a saúde mental e emocional. E como nós estamos aqui no ambiente organizacional, por que não dizer, né, no trabalho. E esse tema da saúde mental e emocional é um tema já bastante discutido. Daniel Goleman trouxe essa perspectiva em 1990. É um livro que tem sido muito utilizado, muito discutido. E a grande novidade que eu trouxe, talvez a minha contribuição nesse momento, seja analisar também alguns fatores que estão influenciando e permeando, e influenciando, principalmente estão sendo uma influência para esse desenvolvimento ou da saúde ou do adoecimento mental. Apesar de estarmos aí ainda no século XXI, e apesar de a grande maioria dos nossos relacionamentos eles serem virtuais, a gente tem uma facilidade muito grande de trabalhar o imponderável, né, as distâncias, a gente ainda tem bastante preconceito quando a gente fala de saúde mental. Então, o meu objetivo hoje, basicamente, é trazer um pouquinho de reflexão no que tange aos contextos que nós estamos sendo influenciados, como esse contexto, de alguma forma, é fundamental para a minha noção do eu, a minha noção de sujeito, a minha noção de como eu me posiciono nesse ambiente, e a gente pensar também estratégias de superação, tanto individuais quanto institucionais, para a gente promover a saúde mental. Então, a saúde é um conceito bastante amplo, e a gente vai tentar aqui trazer algumas perspectivas e algumas reflexões. Então, assim, por que a gente fala desse tema, saúde mental e trabalho, no contexto institucional? E para isso a gente tem que observar todo um cenário. Então, quando nós falamos de saúde, emoção e trabalho, eu preciso considerar algumas especificidades do meu cenário, do meu contexto. E hoje, o trabalho, ele representa, na vida das pessoas, uma influência muito diferente do que foi há algum tempo atrás. E para isso, nós temos aqui a contribuição do Antunes, que é um sociólogo do trabalho, onde ele traz como uma tese de pós-doutorado aí um livro sobre o sentido do trabalho. E nessa perspectiva, o Antunes ele coloca para a gente o seguinte, que a visão, a noção e a importância do trabalho, ele tem um contexto social. Então, essa centralidade que o trabalho ele tem hoje na nossa vida, ele nem sempre foi assim. Então, a gente pode analisar diversas conjunturas aí e tecer sobre isso já um início de reflexão, um início de análise. E o Antunes nos traz, então, uma perspectiva aqui desde
há 2.500 anos, né, com os gregos. Então, qual era o contexto do trabalho nesse sentido, nessa conjuntura? Né? Então, o trabalho era desprezado. Né? Quem realizava algum tipo de ofício eram pessoas sem posse financeira, eram escravos. Então, quando se falava em trabalho há 2.500 anos, a gente estava falando de uma classe inferior. Né? Então, o que era um privilégio? O privilégio era você ter o ócio, para que você pudesse, então, desenvolver o seu pensamento, desenvolver a sua argumentação. Foi aí que nasceu, então, o berço da civilização ocidental. Então, para que toda essa filosofia ela fosse desenvolvida, precisava de tempo livre, precisava do ócio. Tá? Na Idade Média, nós vivemos aí a Idade das Trevas, uma noção de compreensão do mundo e compreensão do universo a partir de uma ótica religiosa. E nesse contexto, basicamente, duas perspectivas religiosas, elas dominavam. Né? Então, houve uma perspectiva do cristianismo, onde se perpetuou uma visão de que você deveria trabalhar como um sacrifício, como uma punição, como por pagar um pecado. Né? O próprio nome da palavra trabalho, né, vem do latim tripagem, que significa um equipamento de tortura. Então, aqui, por meio desse viés religioso, que foi uma forte influência no período, o trabalho ele é visto como uma punição. E quando a gente considera aí as construções dialógicas, né, os discursos que foram produzidos nesse contexto, e a gente pega aí a Bíblia como livro e como um viés literário, a perspectiva do trabalho é justamente a definição. Você vai trabalhar por quê? Porque você pecou, né? Você vai ser expulso do paraíso e você, então, terá que pagar com o fruto do seu trabalho. Então, essa perspectiva religiosa traz o trabalho como uma pena, né? Como algo que deve ser um sacrifício. Uma outra perspectiva, que é a perspectiva protestante, ela traz o trabalho como um privilégio. Então, se você é bem-sucedido, se você tem um crescimento, você é remunerado, você cumpre a vontade de Deus. Então, nessa outra perspectiva, também religiosa, aquela pessoa que não tem, que não é próspera, é sinônimo de que ela não se esforça, de que ela não cumpre o seu dever, de que ela não realiza as suas atividades. Então, nesse período, houve essas duas perspectivas. Uma, o trabalho como uma penitência, e uma perspectiva do trabalho como uma retribuição de Deus, né, pelos seus esforços. E quando a gente começa, então, aqui no século XVIII, e com a emergência aí da Revolução Industrial, há uma nova mudança nesse contexto social. Então, o que acontece? Eu preciso ter trabalhadores, eu preciso ter mão de obra. E aqui, nesse contexto, o ócio, ele começa a ser recriminado. Então, antes eu tinha mão de obra escrava, eu tinha servos, e trabalhava aqueles que não tinham posses. Então, com o advento do capitalismo, eu preciso de mão de obra das minhas fábricas, das indústrias, da produção. Então, eu preciso transformar esses escravos, né, em trabalhadores. E por que também? Né? Porque eles precisam ter recursos para consumir. Então, se eu tiver escravos, né, se eu não tiver o poder econômico, eu não tenho consumo. Né?
Então, para que a Revolução Industrial ela se processe, se fortifique, eu preciso, então, de trabalhadores e eu preciso, então, recriminar o ócio. Então, começa aqui toda uma mudança de conjuntura em relação ao trabalho. Então, o trabalho que antes ele era desvalorizado, ele passa, então, a ter uma conotação de maior significância, maior importância. E o ponto crucial desse pensamento é, então, a partir do século XX, quando as empresas, então, se modernizam, e com pesquisas aí sobre o fator humano, percebe-se que a produtividade está muito relacionada ao desempenho das pessoas. Então, aqui, a partir do século XX, o que acontece? Supera-se uma relação voltada exclusivamente para a produção e começa a se perceber e incentivar e considerar os fatores humanos no trabalho. E aqui entram os aspectos psicológicos, né, os aspectos emocionais, e é por isso que a gente está falando disso aqui hoje. E se percebe que esse ser humano, ele precisa estar alinhado ao trabalho por outras perspectivas, né, além da perspectiva da produção. Então, surge esse contexto também do estudo e todo um repertório de conhecimento em que se visa despertar o prazer pelo trabalho. Então, aqui, qual é a grande novidade? O trabalho, ele passa a ser o grande eixo norteador da nossa existência. E o que é interessante a gente perceber aqui, né? Como o trabalho, então, ele é percebido nessa contemporaneidade. Então, partindo de diferentes perspectivas, de que o trabalho nem sempre ele foi importante, nem sempre ele foi considerado, e hoje o trabalho ele tem uma outra noção, ele tem uma outra perspectiva, né? E o que a gente acaba percebendo, né? E o Antunes, ele confirma isso, ele nos traz isso. Hoje o trabalho é um elemento ontologicamente essencial e fundante da existência humana. O que é ontológico? Ele constitui a essência do ser. Hoje, o ser humano, ele não consegue existir e sobreviver sem o trabalho. Então, o trabalho, ele acaba sendo uma influência do nosso eixo estruturante de personalidade. Ele influencia de forma fundamental a nossa vida em ambos os aspectos. Então, o trabalho ele deixa de ser uma ocupação, ele deixa de ser uma fonte de renda e ele se torna algo essencial na existência humana. Então, a gente precisa começar a olhar para esse movimento e refletir sobre isso, né? Então, aqui no século, a partir do século XX e século XXI, oi. Antes de você seguir, o pessoal tá ainda questionando a questão do som que está um pouco abafado. Na verdade, eu nem sei o que resolve exatamente, mas talvez, se você diminuir um pouco o volume, para mim está muito alto. O pessoal está achando que está abafado. Né? Talvez a posição do microfone... talvez a posição do teu microfone, né? Não sei, pode dar uma ajustada aí. Vamos ver. Testando, vamos lá, vamos testando. E se estiver ajustando, né? Mas fica tranquila, pelo menos para mim tá audível, eu estou conseguindo entender bem o que você está falando, mas realmente algumas pessoas colocaram aqui, colocou que o áudio está baixo, abafado, o outro que o áudio está muito longe, né? Mas vamos em frente aí. De qualquer forma, pessoal, se for alguma questão em relação à transmissão, lembrando que vai ficar gravado também, e na gravação, pelo menos pelo que eu estou conferindo aqui, o áudio, apesar de estar um pouco abafado também, mas ele está bem, né, bem claro. Uhum.
Então, vamos lá, vamos dar um feedback aí, a gente vai vendo. Isso. Por favor, pessoal, verifiquem se melhorou. Samia, pode continuar, por favor. Tá bom, obrigada. Então, o que a gente tem que considerar aqui? O trabalho, ele deixa de ser, na contemporaneidade, apenas uma atividade laboral, uma ocupação e uma fonte de renda, né? Ele acaba despertando para novas dimensões do ser humano. Então, como o Antônio coloca, uma dimensão ontológica. Então, a tendência é que a gente acabe colocando no trabalho, basicamente, a nossa noção de reconhecimento do eu. Né? Então, ele acaba sendo esse símbolo de pertencimento social, é onde você consegue interagir com grupos sociais, onde você consegue se relacionar com as pessoas, onde você tem um prestígio, um poder, uma visibilidade. E isso te traz um determinado status, um determinado poder, né? E o outro, seja um outro indivíduo, um outro enquanto sociedade, ele passa, então, a te validar enquanto sujeito a partir desse lugar que você ocupa, nessa dimensão do trabalho. E algo que fica muito latente também, a partir aí do século XX, é que esses fatores humanos e os fatores psicológicos e emocionais, eles são responsabilidade, né? Eles são um reflexo do esforço individual. Então, o que acontece aqui? As organizações, elas se desenvolvem conforme as novas demandas, a necessidade crescente da competitividade, as novas tecnologias, o que necessariamente nos conduz aí uma necessidade de desenvolvimento também das habilidades humanas. Mas o que acontece no contexto laboral? Essa responsabilidade do desenvolvimento de suas habilidades humanas, das suas habilidades emocionais, habilidades psicológicas, né, que vão muitas vezes ser apropriadas aí por esse ambiente de trabalho, ela passa a ser única e exclusivamente responsabilidade desse indivíduo. Né? E uma outra característica também desse contexto social contemporâneo é justamente a individualização. Então, as pessoas elas se sentem mais solitárias, sozinhas, as fragilidades dos vínculos e dos laços sociais, e um acréscimo aí de sua responsabilidade. Então, esse humano, esse sujeito, ele passa, então, a exercer uma infinidade de papéis, né? E ele passa, então, a ser o responsável, o único responsável pelo seu crescimento, pelo seu desenvolvimento, e pela entrega aí de resultados cada vez maiores, e resultados cada vez com níveis mais elevados. Né? E somado a isso, né, e que é algo que nos traz uma reflexão, como que, a partir do século XX, essa ideia, essa visão que eu tenho sobre mim mesma, essa validação que eu faço em relação a que eu sou enquanto pessoa, ela se dá muito a partir do que eu consigo entregar de produtividade. Então, se eu consigo entregar dentro daquilo que me demandado, eu tenho prestígio, eu tenho identidade, eu me valorizo. E se eu não consigo entregar nessa demanda e nessa expectativa, eu começo a criar uma identidade individual fragilizada, uma identidade de impotência. Porque a nossa noção aí de dignidade, ela passa a estar atrelada a esse sentido de reconhecimento. E o reconhecimento por quem? Né? O reconhecimento, muitas vezes, por uma instituição, por um superior hierárquico, numa relação de trabalho. Por quê? Porque a gente coloca que esse lugar é o lugar do prestígio, esse lugar é o lugar do respeito. Né?
Então, a partir desse momento em que o trabalho, ele acaba também trazendo essa perspectiva simbólica, essa perspectiva também ontológica, aumentam-se também as exigências. Então, e isso é natural que aconteça. Então, cada período histórico, ele traz em si uma demanda e ele traz novas necessidades. Então, essas pressões são intensificadas, as exigências são cada vez maiores, vivemos de uma constante instabilidade, essa dificuldade de separar o que é público e o que é privado. Então, antes eu tinha uma delimitação do meu tempo, né? Eu conseguia delimitar o meu tempo, eu tinha espaços. Então, o meu tempo, ele era delimitado por espaços. Eu tinha um cartão de ponto, eu tinha uma sala, eu tinha horário de entrar e sair. E com a modernidade, com a tecnologia, com o WhatsApp, né, com os aparelhos celulares, essa noção de espaço, ela acaba. E com essa falta de noção de espaço, acaba também a diferença entre público e privado. Então, não existe mais a hora do trabalho, não existe mais a hora do descanso, né? Como que eu divido isso? E até essa própria divisão, essa própria disciplina, ela passa a ser um cargo do próprio indivíduo. Então, ele vai ter que administrar isso. Os vínculos, até por conta também dessa questão tecnológica, os vínculos familiares, os vínculos profissionais, os vínculos de amizade cada vez mais sutis, né? Por quê? A gente está demandando, direcionando a nossa energia para um campo específico, né? Deixando de investir em outras relações, em outros vínculos. Então, toda essa conjuntura, então existe aí uma conjuntura social, existe aí um processo de desenvolvimento econômico e cultural, que eles têm trazido um impacto para a nossa saúde mental. Então, a gente não pode pensar que o fator do adoecimento mental é um fator puramente individual, né? Por quê? Porque se fosse um fator puramente individual, a gente não teria esses números alarmantes, né? Então, esses dados, que são os dados mais recentes, que eu consegui levantar, ele foi coletado em 2016. Hoje já existe aí uma prevalência de afastamentos provocados por transtornos mentais e comportamentais. Hoje, as doenças mentais, eles estão aí no ranking de terceiro lugar no país, né? De maior número de afastamento do trabalho. Então, o que está acontecendo? Essa quantidade de pessoas, né? Essa prevalência de pessoas que estão adoecendo mentalmente, ela nos traz algo, né? Isso quer dizer alguma coisa. Então, não é possível que esse seja um fenômeno na esfera unicamente privada, né? Então, a gente precisa considerar também que influências são essas que estão impactando para que haja, então, esse processo de adoecimento mental. E nós precisamos olhar para isso, nessa nova conjuntura e nessa nova perspectiva, justamente para que a gente consiga pensar possibilidades de promoção da saúde. Porque se existem fatores que estão provocando o adoecimento, eu preciso compreendê-los de modo que eu possa preveni-los, né? Então, aqui, a grande questão né, nós estamos adoecendo mentalmente. E esse aqui é um dado brasileiro, né? Esse é um dado brasileiro. Entretanto, esse é um fenômeno que tem ocorrido em todo o mundo. E os primeiros episódios de adoecimento mental, inclusive com suicídio, começaram a ocorrer na Europa lá em 2000. Né? Então, esses números alarmantes, esse contexto, eles nos faz, então, refletir, né?
Por quê? Porque se torna um problema. E é um problema crônico, que vem se tornando crônico e vem trazendo prejuízos não só para os indivíduos, mas então também para as organizações. Então, o que a gente define o que seja a saúde mental? A própria Organização Mundial da Saúde, ela não traz uma definição do que seja a saúde mental. Ela traz uma definição bastante ampla do que é saúde. Saúde é o completo bem-estar, né, físico e emocional, o que é bastante utópico também. Mas, para a gente trabalhar esse tema, a gente pode partir aqui, de forma didática, né, de duas perspectivas diferentes, né? Pelo aspecto individual e pelo aspecto psicossocial. O que é isso, né? A saúde mental, ela é definida, ela é influenciada, ela decorre de inúmeras influências, de diversos fatores. A gente vai conhecer cada um deles. Então, e esses fatores, eles estão interrelacionados. E aqui, o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar um pouquinho o que eu, enquanto indivíduo, preciso olhar para cuidar da minha saúde mental. Então, o que cabe aí na minha esfera. Então, nesse momento aqui, a gente já tendo consciência desse contexto em que eu estou inserido, dessa supervalorização do trabalho por meio desse contexto social, essa internalização, né, que a gente acaba realizando, de que o trabalho ele é foco de vida. Isso acaba fazendo com que eu direcione a minha energia, o meu esforço, o meu estilo de vida, unicamente para uma área, né? Trazendo prejuízos para outras áreas. Mas existe dentro do âmbito individual possibilidades de atuação, possibilidades de minimizar esses impactos, né, e de promover a saúde. Então, a gente vai conhecer um pouquinho sobre esses aspectos individuais. Mas existe também um fator importante, que é o fator psicossocial, que são as influências culturais, organizacionais, e a gente vai tentar entender um pouquinho de cada um deles. Então, Sonia, antes de você avançar, só reforçando o que você comenta. Antes de você avançar, só comentando o que você colocou, né? O Albano até colocou assim, né? Que pelo fato de não ter mais horário, vai existir pressão psicológica desfavoravelmente, né? É justamente que se coloca, né? Ter o tempo para o individual também, né? Ter o tempo para se cuidar, né? Para cuidar dos outros aspectos da vida, né? Isso é bem importante mesmo. Então, o que eu percebo, Elton? Como nós estamos envolvidos, tudo que a gente vive no presente, a gente não consegue muitas vezes ter uma análise crítica. Então, quando a gente olha para o que foi, para o que passou, a gente consegue geralmente ter uma análise crítica. Mas quando a gente está imerso em um contexto, é difícil a gente perceber as influências que nós estamos recebendo. Então, um pouquinho da minha fala, ela tem o intuito de despertar esse viés. Olha, existe uma influência muito forte, né? É uma influência cultural, social, econômica, né? E ela, muitas vezes, dirige o nosso foco e a nossa atenção, a gente internaliza isso. Então, verdade. O que acontece? Quando uma criança, ela nasce, o pai quer colocar essa criança numa escola boa, né? Por que o pai quer colocar essa criança numa escola boa? Para ela ser bem educada, para que ela consiga desenvolver habilidades, para que ela consiga ter um bom trabalho. Então, nesse contexto em que a gente está imerso, por algum motivo, né, a gente tem focado muito nessa esfera da vida. Né? E a gente não tem se dado conta disso. A gente vê isso como normalidade, como parte do processo. E o intuito é a gente despertar aqui que talvez, né, existam outras possibilidades. E que o indivíduo, a partir do momento em que ele conhece essas influências que estão ao seu redor, ele pode, a partir de um processo reflexivo, começar a avaliar o seu contexto de vida, né? Então, muitas vezes, esse indivíduo, ele tem delegado para outros, né,
chefes, ou outros relacionamentos, essa possibilidade de governar a própria vida. Então, a gente perdeu a autogestão da própria vida. E a gente perdeu a noção também dos nossos valores, né? E você passa unicamente a investir naquilo que se espera de você. E a gente vai num processo contínuo de distanciamento de si mesmo, buscando, muitas vezes, um reconhecimento externo, sem estar em contato consigo mesmo. Então, a gente vai perdendo uma noção de eu, uma noção de pertencimento, uma noção do que é valor para mim. E isso vai tornando esse indivíduo mais fragilizado. Então, o que a gente sugere, o que a gente traz aqui, né? Que a promoção desse aspecto de saúde, né, ela deve ser considerada em diversos âmbitos, né? E eu trago aqui essa contribuição do professor Zanelli, em que ele coloca os aspectos individual, o contexto do conteúdo do trabalho, o contexto social do trabalho, o contexto organizacional, todos esses são âmbitos que, em alguma esfera, eles influenciam sobre o nosso processo de saúde. E as pesquisas, elas têm mostrado para a gente, inclusive pesquisas na área da psicologia clínica, né? Então, assim, os psicólogos estão na clínica atendendo, a maior parte de demanda de adoecimento mental vem do discurso do trabalho, né? Então, não tem como a gente, não é porque nós estamos numa organização que nós estamos falando disso, né? Se eu for fazer hoje aqui uma pesquisa com psicólogo clínico, ele vai trazer muito essa demanda. Olha, as pessoas me procuram por adoecimento no trabalho, porque hoje o trabalho ele tem essa centralidade na vida das pessoas. Então, o fator individual, ele é um fator relevante, né? Dentre esses outros que existem. E dentro dessa perspectiva do fator individual, a gente tem também esse poder, né? O poder de direcionamento, o poder de autodesenvolvimento. E aí, eu trago para a gente, trago para nós, né? Porque todos nós estamos envolvidos, questionamentos, né? Temos vivido de forma automática, temos vivido muitas vezes em função de demandas alheias, e a gente acaba, em algum momento, se descolando, né? Então, onde é que entra a esfera individual aqui? A esfera individual entra a partir do momento em que eu tomo consciência de onde eu estou, de que valores eu estou buscando, o que está embasando as minhas decisões, o que está embasando as minhas atitudes. Então, são necessárias aqui algumas reflexões, né? O que tange aí a saúde mental do indivíduo? É justamente a forma que eu tenho reagido, né? Porque nós não somos seres passivos, nós não só recebemos influências. Então, eu recebo essa influência, eu interpreto essa influência e eu ajo sobre essa influência. Então, aqui a gente tem que começar a se perguntar de que forma eu tenho reagido às exigências, desafios e às mudanças de vida. Então, hoje, o que nós temos de certeza, né, é a questão da mudança. Então, não existe mais estabilidade, né? Então, como que eu lido com essa instabilidade? Como que eu encaro essas novas exigências? Como que eu me coloco na relação com o outro? Que emoções eu tenho cultivado que são frequentes na minha vida? Né? De que modo que eu organizo, harmonizo, oriento as minhas ideias e minhas emoções? E como essas ideias e emoções elas influenciam na minha atitude. Então, todo esse espectro, né, de todos esses questionamentos, eles nos dão um indicativo de como está a nossa saúde mental. Então, a prevalência aí de determinadas emoções, sejam elas positivas ou negativas, elas vão nos sinalizar como está a minha saúde. Então, como eu lido com as minhas emoções, determina aí a qualidade da minha saúde mental.
E a gente tem uma tendência muito grande, reativa, a gente culpar o outro, né? Ah, mas eu ajo dessa forma porque fulano provocou isso, né? E a gente se esquece que a forma que nós, o que nós sentimos e como interpretamos é uma responsabilidade nossa. Então, esse é um fator individual. Então, eu tenho empregado um tempo para perceber quais são os meus propósitos de vida, quais são os meus valores, né? Eu tenho conseguido ter clareza sobre o que é um valor para mim, eu sei para onde eu estou caminhando, eu sei, eu tenho clareza quanto às minhas potencialidades, quanto às minhas fraquezas, eu me conheço, né? Ou eu simplesmente estou a mercê das flutuações, das mudanças ambientais, dos contextos, das exigências externas, e estou reagindo de forma emocional. E a emoção, ela é o principal motivador do comportamento humano. Então, o que motiva o comportamento humano é a emoção. E todas as emoções, mesmo as que supostamente são negativas, né, o medo, a ansiedade, elas existem justamente para nos direcionar, para nos precaver, né? Então, as emoções, elas são a forma que a gente tem de se expressar e se comunicar no mundo. Então, eu estou ciente de que emoções eu tenho cultivado, eu conheço o que tem motivado o meu comportamento, como eu tenho agido, como eu tenho reagido, eu consigo identificar e conduzir a minha emoção ou eu sou conduzido por ela. Então, todas essas reflexões, elas partem aí de uma análise individual. Por quê? Porque nenhum de nós ele é obrigado a viver sob determinada conjuntura, determinada condição. A gente sempre, o ser humano, ele tem um potencial incrível a ser desenvolvido, né? E isso depende do nosso posicionamento frente a esse meio. Então, eu vou para onde que eu conduzo o meu foco? Para que aspecto eu vou considerar mais importante, fundamental? Então, dependendo de como eu faço esse direcionamento, se eu vejo foco principalmente os aspectos negativos em detrimento dos positivos, isso vai trazer uma consequência e um processo, com certeza, de adoecimento mental. E a psicologia positiva, ela já vem justamente nesse caminho, nos mostrando que essa noção que eu tenho sobre a minha autoeficácia, a forma que eu enxergo as minhas potencialidades ou a impossibilidade de enxergá-las, isso me traz, né, um posicionamento que é de felicidade ou de infelicidade. Então, o que a gente tem que olhar aqui para que a gente consiga ter uma saúde mental satisfatória, né? Essa capacidade de sentir bem-estar e harmonia, né? Então, o que me traz bem-estar? Será que eu não estou focando apenas alguns aspectos da minha vida em detrimento do outro, né? Eu tenho conseguido ter momentos de prazer, ter momentos de ócio, de descanso, né? Eu consigo olhar para mim com as minhas limitações, com as minhas deficiências, ou eu sou sempre aquela pessoa que tem que estar certa, né? Eu consigo me relacionar com pessoas diferentes, ou eu me relaciono apenas com as pessoas que têm a mesma, as mesmas características que eu, né? Eu sou capaz de determinar a minha vida, eu sou capaz de escolher o meu trabalho, eu sou capaz de influenciar na minha remuneração, eu consigo influenciar sobre a saúde dos relacionamentos que eu tenho com a minha família, com os meus amigos, ou eu me vejo como vítima de uma circunstância. Então, dependendo de onde eu estou aqui, nesse contexto, eu consigo ter, de forma individual, preservar a minha saúde mental, ou eu vou deteriorar a minha saúde mental, né?
Então, aqui fica esse convite, no sentido de a gente fazer essa reflexão. Eu tenho conseguido olhar para todos esses aspectos, né? Eu realmente me conheço, sei o que eu tenho de potencialidade, o que eu tenho de deficiência, né? Eu consigo ter uma visão positiva sobre mim mesmo. Então, tudo isso são fatores que a gente precisa pensar e lembrar que estão sobre o nosso controle. Né? Então, aqui é unânime as pesquisas, quando a gente fala em cuidado com a saúde mental, entra aí também um pouco do fator biológico, é essencial esses cuidados. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Tem muitas outras variáveis, mas aqui já começa todo essa análise. Eu tenho conseguido estabelecer limites na minha vida, eu tenho conseguido focar em aspectos de prazer, em aspectos lúdicos, né? Eu tenho um momento para não fazer nada, eu consigo me desconectar em algum momento dessa era digital. Né? A minha mente, ela está sempre aonde? Ela está sempre no presente, no passado? Onde é que está a minha mente? Eu consigo estar aqui agora, nesse momento? Ou eu sempre estou sofrendo pelo que passou, né? Me sentindo injustiçado, ou sofrendo por antecipação, sem saber como será o futuro, né? Então, todos esses elementos aqui, eles nos dão indícios de como a gente pode cuidar da nossa saúde mental. Então, ter essa rotina, mesmo que na pandemia, ter o seu horário de acordar, o horário das refeições, o horário de dormir, a prática de atividades físicas, porque o nosso corpo, ele tem um esquema neuroquímico, né? E quando eu faço atividades físicas, eu ativo todo o sistema neuroquímico que vai me trazer vitalidade, vai me trazer prazer, vai me trazer energia. É o momento que eu consigo me desconectar mentalmente também. A questão da alimentação, né? Que tipo de alimentos eu tenho ingerido? Eu tenho esse tempo, esse horário para eu ir no mercado, escolher o que eu vou comprar, poder preparar o meu próprio alimento, ou a minha alimentação é uma alimentação industrializada? E se a minha alimentação ela é industrializada, por quê? Porque, o que eu vou fazer com esse tempo? Né? Por que para mim é tão complexo, né? Eu dispor desse tempo para cuidar desse aspecto da minha saúde. Então, são reflexões que a gente tem que começar a fazer. Como eu estou em relação ao meu autoconhecimento? Eu, de fato, me conheço, né? Eu tenho buscado evoluir, porque o que acontece muitas vezes? A gente quer manter a nossa zona de conforto, né? Eu quero buscar aí uma estabilidade, só que o ser humano, ele não é da estabilidade. O ser humano e a própria dinâmica da vida é uma dinâmica de movimento. Então, será que eu estou sendo impulsionado a me desenvolver pelas influências externas? Será que nem eu estou investindo em mim mesmo, no sentido de eu desenvolver o meu pleno potencial? Né? Eu preciso que um fator alheio, um fator externo, um fator ambiental, ele me empurre para que eu me desenvolva, né? Então, o ser humano é uma fonte inesgotável de potencialidade. A gente não conhece tudo aquilo que a gente é capaz, né? Então, a gente só vai conhecer a partir do momento em que a gente se aprofunda, que a gente se entrega, né? E quantos de nós espera, né, o sofrimento, a dor, a doença, para que a gente olhe para nós, né? Ou ser conduzidos aí por processos como esse que a gente está vivendo mesmo, que é um processo pandêmico, que nos faz refletir quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, né? Como que eu vou lidar com tudo isso? Então, quando a gente consegue olhar para esses aspectos, desenvolver essas atividades, a gente está cuidando, então, da nossa saúde mental. E mesmo assim, a gente tendo dados bastante alarmantes, né, de processo de adoecimento mental, não só no Brasil, mas no mundo,
ainda é muito difícil procurar ajuda. E essa dificuldade de procurar ajuda, seja no ambiente profissional ou no ambiente familiar, ou buscar também a ajuda de um profissional por conta própria, ele vem muito recheado de uma sensação de fracasso. Então, numa sociedade em que a gente precisa estar feliz, a gente tem que estar contente, né? A máxima do nosso contexto é você atingir o alto desempenho. A partir do momento em que você vê frustrado nessas expectativas, né? Portador aí de uma dificuldade, de uma deficiência, de um transtorno mental, qualquer que seja ele, eu não quero admitir, porque isso vem com um gosto de fracasso. Então, muitos de nós estamos sofrendo sozinhos, com vergonha de pedir ajuda, né? Porque eu não quero reconhecer esse processo, pois eu interpreto isso como um fracasso. E um problema que pode ser medicado, pode ser curado, pode ser trabalhado, ele acaba sendo negligenciado. Então, hoje, os transtornos mentais, eles podem ser tratados por medicamentos, por meio de psicoterapia, trabalho de psicoterapias de grupos, trabalhos de autoajuda, atividades manuais, atividades físicas. Então, existem diversas formas de se combater o adoecimento mental. Entretanto, muitos de nós não conseguem, ao menos, né, admitir. E eu vou trazer para vocês um videozinho que foi elaborado aqui pelo Hospital Albert Einstein, que ele traz justamente essa perspectiva de como é difícil eu me perceber, me ver com adoecimento mental, mas que a partir do momento em que você se permite, existem aí uma série de possibilidades de superação e de tratamento. Vamos assistir aqui esse vídeo. Samia, o áudio é narrado? Aliás, o vídeo é narrado? Oi? O vídeo é narrado? Sim. É que a gente está sem áudio, né? Eu também tive essa dificuldade na minha transmissão, né, em uma das minhas transmissões, que não saiu o áudio do vídeo. Então, vamos passar para a próxima, depois vocês veem, então, quando for disponibilizado, tá bom? Isso, aí você passa o link para a gente depois que eu coloco aqui no chat. Maravilha. Mas aqui, basicamente, o vídeo nos traz a perspectiva de que a saúde mental, ela tem cura, né? É uma coisa simples, a partir do momento em que eu busco ajuda, né? Em que o pior caminho é a gente tentar o isolamento. E quando a gente trabalha agora nessa perspectiva psicossocial, a gente viu aí alguns aspectos individuais do que eu posso fazer em prol da minha saúde mental. Existem também alguns processos aí psicossociais. O que é essa visão psicossocial? É essa compreensão de que a saúde ela é influenciada por outros fatores, além do individual, que é também o seu entorno, né? Então, mais uma vez, eu trago essa imagem do professor Zanelli, no sentido de que a esfera individual é apenas um aspecto, né? E que outros precisam ser analisados também. E nesse contexto, a psicologia, ela tem conseguido trazer para a gente alguns estudos que nos ajudam, né? E esses estudos, eles conseguem nos mostrar, dentro de uma esfera institucional, que fatores que eu posso estar promovendo que contribuam para o desenvolvimento da saúde mental no ambiente de trabalho, ou contribuam com a qualidade de vida, né? Mantendo aí a produtividade,
E também instrumentos e ferramentas que nos ajudam a identificar riscos potenciais, né? Então, hoje já temos uma repleta gama de estudos aí que nos permite medir, mensurar, analisar contextos, né? E dar aí indicativos de fatores de risco que podem ocasionar o sofrimento psíquico de uma ou mais pessoas, né? E aqui eu trouxe apenas alguns dos modelos que nós temos hoje dentro da área da psicologia organizacional, que é justamente uma forma, né, de lidar. Então, a psicodinâmica do trabalho com o DEJUS, ele considera essa centralidade do trabalho na relação saúde-adoecimento, e ele nos traz, apesar de que ele basicamente é um modelo de intervenção qualitativo, onde a principal ferramenta aí é o diálogo, ele traz para a gente também um instrumento quantitativo, que é o diálogo e inventário de trabalho e risco de adoecimento, onde eu consigo aplicar na minha organização ou no meu contexto, eu consigo mensurar aí possíveis riscos de adoecimento e, assim, minimizar. A teoria do estresse, ele também considera que o fator estressor, ele está relacionado a diferentes dimensões, que é a dimensão pessoal, social, trabalho, né? Cada uma dessas dimensões tem um peso, tem uma significação, e ela também pode ser mensurada aí por um instrumento SWS, tem 184 itens, 8 escalas, onde eu consigo mensurar se as pessoas, no meu contexto, estão adoecendo pela sua dimensão pessoal, que é a característica da sua personalidade, se está adoecendo por um fator social, é como eu me relaciono com o contexto, com o meio que eu vivo, a minha família, os meus amigos, ou se eu estou adoecendo em meio a uma conjuntura profissional de trabalho. Um outro modelo que pode ser adotado também para fazer essa avaliação é esse modelo de desequilíbrio, esforço e recompensa, o L, e ele me dá exatamente esse desequilíbrio, se existe ou não um desequilíbrio entre o esforço que eu faço com a recompensa que eu recebo. Esse que é uma das variáveis mais importantes para o adoecimento por estresse, né? Também tem uma escala aí que pode ser aplicada, ela nos ajuda a identificar o esforço do empregado, a recompensa que ele recebe, o nível de comprometimento. Então, aqui são apenas alguns exemplos de possibilidades que nós temos para atuar dentro de uma esfera psicossocial, de estar identificando riscos potenciais. A partir do momento que eu identifico esses potenciais riscos, eu posso, então, trazer algum programa ou alguma iniciativa no sentido de prevenir. E não só prevenir, né, mas promover a saúde mental. Então, nessa conjuntura, seria um desenvolvimento individual, então cada pessoa promovendo o seu processo de crescimento, e também a esfera institucional, no sentido de fomentar, de prevenir, como, por exemplo, essa ação que a gente está tendo hoje. Então, a empresa, a organização nos trazendo uma possibilidade de olhar para isso. E quando a gente vai falar um pouquinho da saúde emocional, percebam que está muito relacionado. Então, saúde mental e saúde emocional, elas se correlacionam, né? Então, como a gente já falou, a nossa saúde mental, ela está relacionada às emoções que eu cultivo, às emoções que governam a minha vida. E a inteligência emocional nada mais é do que justamente perceber, identificar essas emoções, começar a sair dessa esfera do automatismo, onde eu me torno refém, inclusive me torno inconsciente de que emoções eu tenho desenvolvido, e eu passo, então, a gerenciar a minha emoção. Eu nunca vou conseguir estancar a minha emoção, né? Descartar a minha emoção. A minha emoção, ela faz parte da existência, ela move o nosso comportamento.
ela existe, ela tem uma finalidade. A grande questão é de que forma eu vou conduzir essa emoção, né? Eu posso conduzir, eu posso agir sobre isso, né? E eu posso também utilizar o meu potencial criativo. Então, nós temos um potencial criativo gigantesco, né? E geralmente a gente usa esse potencial para pensar no futuro, né? Ou no passado, e geralmente associar isso com experiências traumáticas ou dolorosas. E a gente esquece que a gente pode usar esse potencial para criar também perspectivas positivas, então, trazer visualizações de aspectos positivos de vida que eu quero desenvolver, né? Desenvolver o meu controle mental. Muitos de nós não conseguem perceber o próprio pensamento. E a gente também não percebe que o pensamento é apenas um pensamento. Então, o pensamento não é a realidade, né? E nós, basicamente, somos dirigidos por uma quantidade enorme de pensamentos que nós temos de modo automático, que a gente não se dá conta. Então, a meditação, ela já é uma técnica, uma ferramenta validada em diversas pesquisas, inclusive dentro do meio organizacional, essa prática é validada, nos ajuda nesse autocontrole, autocentramento, no desenvolvimento do nosso foco, né? Então, hoje, estamos na era digital, a era dos aplicativos, já tem pesquisadores que dizem aí que o ativo mais importante nesse novo contexto é a atenção, porque a nossa atenção é flutuante. Então, se a gente consegue governar a nossa atenção, a gente consegue governar os nossos pensamentos, a gente consegue ter inteligência emocional, né? E uma forma aí da gente conseguir essa saúde emocional e essa saúde mental, e aqui eu trago os aspectos tanto da psicodinâmica quanto dos aspectos individuais, é o diálogo, né? Então, toda vez que a gente se isola e que a gente se torna incapaz de falar sobre aquilo que pensa, que sente, a gente adoece, né? Seja isso em qual relação for, né? Então, o diálogo ele é apontado nas pesquisas, e o Dejus, na psicodinâmica do trabalho, ele inclusive afirma que o processo do adoecimento mental, ele não tem a ver com psicólogos, ele tem a ver com a forma de eu me relacionar com as pessoas, e o diálogo, ele é a forma substancial de lidar com esse conceito. Por meio do diálogo, eu consigo perceber a minha subjetividade, né? Seja ela positiva ou negativa, e eu posso elaborar a minha subjetividade na relação com os meus pares. Então, aqui, o diálogo ele é visto como uma possibilidade viável, importante, fundamental para a promoção da saúde mental. E uma ferramenta que nós temos, que nos ajuda muito a promover esse diálogo efetivo, né, e congruente, é a comunicação não violenta. Certamente vocês já devem ter ouvido falar. E essa é, de fato, uma ferramenta que nós temos no sentido de entrar em contato e estar consciente dos nossos processos mentais e emocionais. E essa ferramenta, ela nos traz alguns passos simples, né? Apesar de serem simples, exigem de nós aí uma demanda, uma atenção e um exercício contínuo. Então, a partir do momento que eu observo, né? Eu passo a perceber o meio ambiente que eu estou, interagir com as demais pessoas, inclusive comigo mesmo, né? No sentido de observar, né? Então, o que esse outro me traz? O que ele está me dizendo, né? Muitas vezes a gente não consegue ouvir esse outro, porque o nosso pensamento, a nossa linguagem interna, ela fica ativa, ela fica avaliando, fica julgando, fica analisando, né? E a gente não consegue ter esse momento da escuta. Então, esse diálogo efetivo, ele pode ser exercido usando essa ferramenta da comunicação não violenta. E nesse primeiro passo, o nosso desafio é começar a olhar do que me vem, né?
o que o outro me traz, né? E se abrir verdadeiramente para essa escuta, essa capacidade de estar em contato com a outra pessoa. O segundo passo, nessa relação, que sentimento me vem? Eu estou ciente de sentimentos que estão sendo ativados aqui, nessa relação, né? Eu me responsabilizo por esses sentimentos, ou eu transfiro isso para a responsabilidade do outro, né? Então, aqui nesse passo 2 da comunicação não violenta, eu me conecto com o meu sentimento. O que eu estou sentindo? O que eu estou percebendo? Né? O que está me movendo? Terceiro passo, qual que é a minha necessidade? O que eu estou precisando nesse momento? Né? E o Rosenberg, ele nos coloca que, a partir do momento em que eu identifico a minha necessidade e eu consigo, de alguma forma, expor essa necessidade, existe uma possibilidade aí maior de ela ser atendida, né? E muitas vezes a gente estabelece uma relação com o outro de comunicação, de cobrança, né? Uma relação de culpa, uma relação de peso, né? E o que ele propõe é justamente uma troca. A partir do momento em que você traz a sua necessidade e você consegue colocar isso de forma clara, de forma positiva, de forma concreta. Existe aí uma possibilidade maior, né, de você poder ser atendido. Então, todos esses fatores, os fatores individuais, os fatores psicossociais, as pesquisas realizadas em ambas as áreas, nos trazem, né, a questão do diálogo e da comunicação como pedra angular, né, para o estabelecimento da minha saúde emocional e da minha saúde mental. A gente já está com o tempo lá embaixo, né? Já está com o tempo bem apertadinho. Vou tentar correr aqui. E essa ferramenta da comunicação não violenta, qual que é a contribuição? Ela nos ajuda a entrar em contato de forma consciente. Então, grande parte aí dos nossos movimentos, eles são movimentos que são inconscientes, não me dou conta. Eu muitas vezes não sei o que eu sinto, não sei o que eu preciso, e muito menos consigo comunicar aquilo que eu quero. Então, nesses passos aí, simplórios, né, mais profundos, a gente tem um caminho onde a gente pode tentar exercitar, de fato, a escuta empática, né? Reconhecer aí os sentimentos que são nossos, né? Perceber que nessa relação com o outro, é sempre eu que dou uma conotação, sou eu que escolho como eu recebo essa interpretação que o outro me traz, né? E saber que as expectativas que nós temos são nossas, né? E eu tenho que lidar com isso, não necessariamente o outro. Então, esses são aspectos importantes aí para a gente começar a perceber e exercitar, né? Não sei se o Elton quer falar alguma coisa. Eu tô tranquilo, Sami. Tá bem claro, assim. Ouvindo um barulhinho, eu achei que você ia falar. E para a gente ir caminhando numa resolução, numa conclusão, a gente tem que olhar com cuidado, né, para essas relações de diálogo, principalmente na empresa, né? Então, a proposta, não só da psicodinâmica, no sentido de a gente fortalecer as relações, fortalecer os vínculos, né? Isso se dá por meio do diálogo. Mas, muitas vezes, esse diálogo, ele vem de uma forma pejorativa, né? E aí a gente tem que começar a tomar cuidado e começar a observar se, de repente, a minha forma de diálogo não está aqui inserida dentro de um contexto de um assédio moral, né? Então, a proposta aqui é a gente exercitar esse diálogo de forma aberta, de forma franca, buscar esse relacionamento, essa interação, buscar, de fato, o atendimento das necessidades, e a gente tem que olhar
olhar de que forma eu tenho exercitado isso. E perceber se muitas vezes, se o meu discurso, ele também não pode ser um discurso de dor, né? Um discurso de prejuízo, um discurso de assédio. Daí eu trouxe para a gente aqui algumas características, né? Que já trazem a comunicação e o diálogo de uma forma distorcida, de uma forma negativa, né? Então, quando eu trago esse diálogo por meio de uma violência, de uma imposição, né? Numa relação de rigidez, autoritarismo, né? Em que eu gero a angústia e o sofrimento, né? Tem uma conduta abusiva por meio da minha relação hierárquica, né? E essa conduta, ela é prolongada, sistemática, e eu tenho esse intuito aí de diminuir e recriminar o outro, eu tenho que começar a ficar atento para perceber se eu não estou aí sendo um assediador, né? E nesse contexto, a gente precisa perceber que muitas vezes, sem se dar conta, a nossa linguagem, a nossa comunicação, ela pode estar aí propiciando uma violência psicológica, né? E o que é essa violência psicológica? É uma forma, de repente, ríspida e pontual que você tem de se dirigir a uma pessoa, né? São atos que são isolados e se expressam por meio de agressões, né? Qual é a grande diferença aí com o assédio moral? A violência psicológica, ela ocorre de modo esporádico. Já o assédio moral é algo reiterado, né? É algo sequencial, é algo contínuo, né? É um comportamento abusivo. Então, e desses dois lados, né? A comunicação não violenta, ela nos traz uma forma de comunicação e uma forma de diálogo que nos conduz ao crescimento, ao fortalecimento da minha saúde, da minha emoção. E essa comunicação agressiva, né, ela me traz uma perspectiva do assédio, da violência psicológica. Então, a gente tem que começar a olhar de que forma essa comunicação ela está ocorrendo no meio organizacional. E de que forma, né, eu, enquanto indivíduo, tenho perpetuado o meu discurso. E nesse contexto aí, qual que é o papel da organização? Né? Então, a organização, ela tem conseguido preparar os seus gestores para lidar com as relações sociais, né? Existe, nesse contexto, uma cultura que reprova as atitudes abusivas, né? Existe ali dentro dessa esfera institucional a capacidade de promover a produtividade, mas sem promover a competitividade. Então, aqui, como eu tento sempre trazer, são sempre dois aspectos, né? Dois lados. A gente tem que desenvolver o aspecto individual, mas a gente também tem que olhar para o aspecto institucional. A minha instituição, ela possui normas, né, que nos norteiem no sentido de como se portar, né, de que linguagem utilizar, ou se esse tipo de prática danosa ele vier a ocorrer, eu tenho mecanismos no sentido de dar um amparo para esse trabalhador, eu consigo lidar com esses problemas de forma efetiva. Então, a consideração aqui que a gente tem que fazer é como esse diálogo ele tem ocorrido, né? De que qual tem sido a minha contribuição para esse diálogo, né? Enquanto indivíduo. Como eu tenho realizado esse diálogo com o outro e como eu tenho recebido esse diálogo em relação ao outro, né? E o outro aspecto é perceber também de que maneira a minha organização ela tem propiciado também espaços, ambientes, processos para que esse diálogo ocorra, né? E como esse diálogo ele tem ocorrido. É de uma forma construtiva, é de uma forma clara, é de uma forma coerente, né? Existem processos que estão sendo instituídos de forma clara para todos. Então, são aspectos que a gente precisa olhar.
E como a gente, dependendo do teor e como esses diálogos eles são desenvolvidos, isso vai nos trazer saúde, isso vai nos trazer adoecimento, tá? E como foi colocado, né, as pesquisas são unânimes, né? As organizações saudáveis, as organizações produtivas e as pessoas que conseguem manter um quadro de saúde mental, elas conseguem viver em cooperação, elas conseguem viver junto, conseguem se relacionar, né? E nesse contexto em que nós estamos lá, da modernidade líquida, né? Essa cooperação ela não é automática, então eu preciso de mecanismos para que essa cooperação ocorra. Eu preciso criar espaços de treinamento, espaços de diálogo, espaços de discussões, para que haja esse envolvimento, para que haja a possibilidade dos diversos níveis se relacionarem, se comunicarem, conversarem. E o apoio é outro aspecto fundamental, tanto para a saúde emocional quanto a saúde psicológica. E aqueles que sentem, de alguma forma, que estão sendo impactados em algum nível, em algum grau, ou na sua saúde emocional, ou na sua saúde mental, devem buscar apoio. Você pode buscar esse apoio no familiar, você pode buscar esse apoio no profissional da saúde, né, diretamente, você pode procurar isso na sua instituição, no órgão competente. O que você não pode é continuar no silêncio, agindo como se nada tivesse acontecendo. Então, tanto as doenças mentais quanto as questões emocionais são passíveis de tratamento, são passíveis de intervenções, e isso depende desse primeiro passo. E para a gente encerrar a nossa fala, que é bastante ampla, bastante abrangente, né? Eu trouxe esse poema do Mário Quintana, que fala nada mais do que o que é a vida, né? E esse poema, ele me toca bastante, pena que eu não vou conseguir colocar aqui por conta do áudio. Mas a nossa vida é esse constante processo, né? É o constante processo de se reconstruir, nós não estamos acabados, né? As constantes pedras no caminho, né? E nós estamos aí com uma grande pedra, que é a pandemia. Mas que a gente possa olhar, né? Focar, não apenas nos aspectos de limitação, nos aspectos de dor, mas começar a perceber as oportunidades de crescimento, porque a gente não se conhece, e da mesma forma que nós temos dificuldades, nós também temos virtudes, e essas virtudes, elas dependem desse desenvolvimento, dessa iniciativa. Então, que as pedras do caminho, elas não nos impeçam, né, de seguir, que não nos impeçam de ir adiante, né? E que a gente consiga esse exercício de estar no aqui e agora, nem no passado, nem no futuro, né? Nem no passado no medo, nem no futuro na ansiedade, mas que a gente possa estar no presente. Isso que eu trouxe para nós hoje, gente. Pena que eu não consegui fazer o vídeo. Nossa, obrigado, Sâmia. Realmente esclarece muitos pontos, né? Essa questão do diálogo, nessa centralidade do diálogo como uma possibilidade de a gente realmente lidar com essa situação, né? Com isso, também melhorar a nossa qualidade de vida, muito bom. Pessoal, a gente vai abrir aqui para alguns questionamentos, tá? Fiquem à vontade aí para usar o chat para isso. O Mauro colocou ali, tem como ver comentários sem que eu tenha que fazer? O Mauro, eu não entendi a tua pergunta, mas se você estiver vendo pelo celular, realmente a tela é diferente. E daí eu não sei exatamente como está aí aparecendo para você se for via celular, mas no computador já aparece ao lado. Que mais que nós temos aqui? Janaína dando feedback. Você está vendo o chat já agora, né, Sâmia? Já.
Legal. A Deise comentou lá atrás, ali é difícil porque no ambiente de trabalho, na sociedade como um todo, quem toma remédios para depressão, por exemplo, é visto como estigma, né? Basta ver que o remédio tarja preta é usado em piadas em situações de demérito. Isso tem muito a ver com o que você comentou também, né, Sam? Essa questão da pessoa ver essa questão emocional e psicológica, né, como algo que fosse, né, banal ou que fosse pejorativo, né? E a gente precisa realmente cuidar disso com atenção, que isso também é saúde, né? Isso também traz para a gente aspectos positivos em todas as áreas da vida, né? Exatamente. Então, a esfera mental é mais um aspecto da nossa vida, mais um aspecto da nossa saúde, né? E o fato de eu estar momentaneamente num período de crise não significa que eu sou um doente mental. Eu posso estar em um transtorno, né? Eu posso estar no momento, né? E existem diversas formas aí, muitos tratamentos, a psicoterapia, o uso medicamentoso, né? E, assim, um pouco do que eu quis trazer, eu não sei se eu consegui passar isso para vocês, mas a gente tem esse estigma de que o fracasso foi meu, né? Eu falhei enquanto indivíduo. Se eu estou doente é porque eu fui incapaz, eu fui impotente, né? Eu não tive, talvez, força de vontade suficiente ou necessária. E a gente não percebe que, na verdade, isso não é uma pessoa que está adoecendo, né? É a população mundial que está adoecendo atualmente. Né? Então, assim, a gente precisa, primeiro, olhar para essa esfera, então, durante muito tempo, né, da nossa vida, da nossa humanidade, né? O nosso foco, ele foi muito um foco biológico, e agora a gente está numa era que vem nos trazendo novos aspectos do ser humano, né? E aí entra a nossa emoção, aí entra a nossa mente, né? E hoje a gente percebe, e já tem essa questão, que o peso hoje é muito maior com o aspecto mental do que com o aspecto físico. Então, se você não consegue ter esse discernimento, esse equilíbrio, você perde o controle de vários fatores, né? De várias influências, de várias áreas da vida. Então, tem gente que fala assim, poxa, mas antigamente ninguém adoecia mentalmente, por que a gente está adoecendo hoje? Porque antigamente a gente não tinha essa perspectiva, né, de considerar como relevantes os fatores mentais e emocionais. E a gente está evoluindo, e esses aspectos, eles estão se tornando cada vez mais cruciais, né? E o nosso desempenho, o nosso comportamento, e a gente tem pesquisas aí da neurociência que nos mostram, estão totalmente alinhados aqui à nossa emoção. Então, a gente admitir que existe uma parte de nós, né, que a gente não olhava, e que agora isso precisa ser exercitado. E da mesma forma que eu exercito o meu corpo, né, eu preciso exercitar também a minha psique, né? E que a gente não espere que esse processo de mudança ele ocorra por meio de uma conjuntura externa. Então, a pandemia, ela está aí fazendo muita gente evoluir rápido, né? A força, né? Por que eu já não estou no processo de crescimento, né? Então, muitas vezes, a gente abre mão de nós mesmos, né? E o convite é no sentido de, primeiro, não se sentir culpado, né? Não se sentir incapaz, é um fenômeno muito maior, e começar a se fortalecer no sentido de desenvolver os seus aspectos potencializadores. Perfeito. Tem um comentário aqui anterior, Sâmia, falando da questão da diferenciação, né? Para que você comente um pouco da diferenciação de isolamento social e isolamento familiar. E essa diferenciação em relação aos danos que isso causa na questão da saúde mental. Então, eu imagino aqui, eu não sei qual foi o contexto que ela trouxe, mas o distanciamento familiar, talvez algum profissional aí da saúde que não possa ter contato com os vínculos afetivos, né? Então, assim, a rede de apoio, como a gente colocou aí em diversos momentos, ela é fundamental para a estabilidade emocional do indivíduo, tá? Esse apoio afetivo, ele ninguém vive só, e é impossível você viver sem rede de apoio, sem rede de afeto, sem se sentir amado, sem se sentir querido.
E o isolamento, ele isola o quê? O corpo físico, né? Então, você pode estar fisicamente afastado de uma pessoa, mas você não precisa estar emocionalmente afastado dessa pessoa, você não precisa estar psicologicamente afastado, né? E as formas aí que a gente tem de manifestar afeto são diversas, né? Então, a gente fica esse convite no sentido de como que eu tenho exercitado a minha emoção, como eu demonstro afeto, como eu recebo afeto. Eu sei comunicar afeto, né? Eu sei receber afeto. E de que forma eu vou poder fazer isso agora, já que o toque, né, nos está limitado? Então, é possível a gente ter um distanciamento físico sem perder o distanciamento psíquico e emocional, que é você se fazer estar junto, estar presente emocionalmente com o outro. E é isso que traz para a gente essa noção de pertencimento, essa noção de que eu pertenço a algum lugar, de que eu tenho uma rede, de que não estou só, né? Então, inclusive na organização, né? Se a gente faz lá as nossas rodas de conversas virtuais, a gente não tem a presença física, mas a gente está tendo um Sâmia, que deu uma congelada na imagem. Não sei se você está me ouvindo. Pessoal, imagem ok para vocês? Para mim aqui congelou. Dê um feedback aí sobre a imagem para a gente no chat. Isso, acho que caiu a conexão da Sâmia, mas a gente testou aqui antes, ela deve entrar em seguida, tá? Mas é muito importante o que ela estava falando, e eu quero trazer também um destaque aqui para esse depoimento da Janaína, né, que coloca, né, a questão de que ela passou por uma situação delicada, tomou medicamentos, fez terapia, fez todo o acompanhamento, que de forma alguma se envergonha disso. Exatamente, né, Janaína? O quanto isso é importante a gente ter essa atenção com a nossa saúde, né? E saúde mental não é diferente, né? É tão importante quanto e precisamos cuidar sim, né? E vamos, como a Samia está colocando, né? Vamos tratar disso como uma oportunidade também de evolução, de novas habilidades, de flexibilidade, resiliência, para a gente lidar com essa situação toda aí. Deixa eu só checar aqui com a Samia se ela consegue retornar. Aí ela informou aqui que caiu a internet dela mesmo. Pronto, voltou. Normal, Samia. Coisa de transmissão ao vivo. Né? Mas assim, quando você caiu a conexão, eu estava comentando aqui o depoimento da Janaína aqui no chat, né? Que ela fez tratamento, fez todo o acompanhamento, e que na verdade ela se orgulha disso porque tornou ela a pessoa que ela é hoje, né? E eu estava comentando que você falou de aproveitar esse momento também como oportunidade de evolução, né? De olhar isso com flexibilidade, né? De termos resiliência também, né? E aproveitar para nos desenvolver nesse período também, né, Samir? Uma das coisas que a gente tem feito muito é criar uma autoimagem idealizada, né? Então, a gente quer ser o melhor em tudo, super-herói. Eu quero ser o melhor aluno, quero ser o melhor funcionário, quero ter o melhor salário, a melhor casa, né? E quando a gente vai pesquisar também sobre os nossos sonhos de vida, os nossos sonhos de vida, eles são muito atrelados a fatores materiais e financeiros. E é interessante que quando eu comecei a dar aula lá em 2012, eu fazia uma pesquisa com meus alunos. Toda a turma fazia a mesma pesquisa, né? Se você fosse descrever para mim uma casa dos seus sonhos, como é que seria a sua casa? E todas as turmas, durante todos os anos, elas repetiam o mesmo padrão de casa, né? O mesmo padrão de casa. Eu falava assim, gente, por que eu estou fazendo essa pergunta para vocês? Porque nós temos um potencial criativo, a gente pode fazer uma casa do jeito que a gente quiser, só que a gente tem um padrão que a gente deseja. Que padrão é esse? É um padrão
americano, né? Um padrão globalizado, que nós vemos nos filmes, né? Então, os nossos filmes aí, eles acabam sendo uma via de discurso ideológico. E o que que acontece? A gente acaba se aprisionando em algumas imagens, né? Em alguns fatores, e a gente tenta reproduzir esses papéis, esses padrões. E a partir do momento que a gente tenta reproduzir, eu não consigo olhar para mim e, de repente, me perceber na falta, né, na falha, não tendo aquele potencial, não tendo aquela habilidade, não tendo aquela virtude, não tendo aquele resultado. E eu passo, então, a empregar o que eu tenho de mais valioso, que é a vida e o tempo, em prol, muitas vezes, de valores e de conquistas que nem são meus, né? E a gente acaba vivendo de forma automática, né? Um dia após o outro, consumindo, sem ter muita noção do eu, muita noção do que sou, do que posso, do que quero. E eu acho que uma ruptura necessária é justamente perceber esse contexto, essa influência, e você passar, então, a tomar decisões, passar, então, a ter um processo decisório. E nisso, e disso depende muito a gente ser capaz de olhar para os nossos dores. E nós não queremos olhar para os nossos dores, a gente não quer olhar para a nossa sombra, a gente não quer olhar daquele aspecto rudimentar que ainda precisa de desenvolvimento. E quando a gente se recusa a olhar e a perceber isso, a gente está deixando de crescer, né? Porque nenhum de nós é perfeito, nenhum de nós está plenamente desenvolvido. Inclusive, eu pergunto, o que é ser humano? Nós ainda não somos seres humanos, a gente está em processo de desenvolvimento. Só que a gente prefere se fixar nesses estereótipos, né? Daí, quando a gente vai falar aí da questão de gênero, né? As mulheres têm todo um gênero de sofrimento mental relacionado a estereótipos. Né? Quando a gente vai falar com os homens também, uma masculinidade tóxica, no sentido de que quem não tem ali aqueles valores, né? Aqueles símbolos de valores que são socialmente validados. Eu não me sinto um homem, né? E isso me leva ao processo de adoecimento mental. Então, hoje eu trabalho numa instituição educacional que tem ali seus 600 alunos, e é muito comum ouvir essas queixas, né? Olha, eu me sinto impotente, me sinto invalidado, me sinto não sou o suficiente. E todas essas ideias, essas emoções, se alimentadas de forma constante, elas nos conduzem a um processo de adoecimento. Então, qual que é a grande saída aí? A grande saída é a gente primeiro reconhecer que nós somos falhos, reconhecer que também somos, temos uma potencialidade, e se abrir para o novo, né? E nesse se abrir para o novo, a gente pode descobrir coisas ruins, mas a gente também pode descobrir coisas boas. Né? Sim. E geralmente quem faz a jornada do autoconhecimento, ela cresce em todas as áreas. Né? Então, todo plantio tem uma colheita. Então, é aquela questão de você confiar e perseverar, né? E deixar de delegar para o outro, né? Então, a gente sempre quer que esse reconhecimento venha do outro. O que eu não sou capaz de reconhecer a mim mesma? Por que eu preciso ser validado por aquilo? Né? E por que eu também tenho tanta dificuldade em ser autorresponsável? Né? Então, são questionamentos que a gente precisa fazer para que a gente consiga ter uma autoimagem positiva e real, né? Que não seja simplesmente uma reprodução. Né? Porque quando a gente se desconecta da nossa essência, não tem como não adoecer. Não tem como não adoecer. Verdade. Isso que você está falando vai bem ao encontro que a Irene comentou aí, né? Também não deixar que ela colocou assim, também não podemos deixar de admitir dores e sofrimentos, né? Porque aquela imagem como se as pessoas não tivessem autorização para sofrer, né? E ter esse momento de dificuldade.
o excesso de positividade, né? E aí você coloca bem essa questão da imagem real, né? E também tratar das suas dificuldades, tratar dos seus desafios para esses momentos é muito importante. Acho que é o que a Irene coloca bem pertinente mesmo nesse momento. A gente também está num contexto em que a gente não se permite sofrer, né? Então, ninguém mais quer sentir tristeza, ninguém mais quer sentir raiva, ninguém quer sentir, né? A gente está querendo se anestesiar, né? Então, a gente tem que sustentar a nossa dor e o nosso sofrimento também, né? Vivenciar intensamente a emoção, refletir sobre isso e transformar isso num processo de mudança. E a gente tem um medo, né, de viver, né, viver as próprias emoções. Então, o humano, ele é frágil, e às vezes a gente sofre, e tá tudo bem, faz parte do processo, né? E nem o sofrimento, ele é eterno, né? Ele é parte do processo, né? Então, a gente tem que, e tem, inclusive, muitos psicanalistas que eles trazem esse questionamento. A gente tem que sustentar a nossa dor, né? Que dor é essa? Né? De onde que ela vem? O que ela está me sinalizando? O que eu preciso olhar? Então, a dor, ela também é estímulo de progresso, né? E é aquele bem viver, né? Às vezes a gente passa uma vida toda evitando a dor e acaba sofrendo mais do que se enfrentasse. Né? Esse lado também. Gente, está com o tempo já chegando, né? E realmente, assim, várias pessoas já agradeceram aqui antes, na parada do slide, sabe? Né? E a gente vai vendo aqui realmente o quanto você trouxe bastante esclarecimentos, reflexões pertinentes para esse momento. E como as pessoas, a dona Fátima acabou de colocar aqui, Fátima, né? A gente tem costume, né, no trabalho da dona Fátima, né? Mas ela já falou, é Fátima. A Fátima colocou aqui, né? Olha, essa colocação da Sammy me ajudou bastante nesse momento. Muito obrigado. Né? Que bom, gente. A gente fica muito feliz, né, de ver essa recepção de vocês com esse encontro. Reforço para vocês compartilharem, também disponibilizar essa gravação no YouTube para vocês compartilharem isso com os colegas que não tiveram oportunidade de assistir, tá? E sempre reforcem, né, essa questão do autodesenvolvimento, autoconhecimento, como a Sandra colocou, né, para a gente lidar com esses momentos. Lembrando que a nossa programação segue, nós teremos um quarto encontro sobre gestão do tempo na próxima semana, mesmo dia, mesmo horário. Nós vamos mandar o link também para a inscrição, da mesma forma como vocês escreveram para esse. E lembrando também que nós temos um projeto em andamento, né, com a coordenação da Ana Paula e da Juliana. É um trabalho muito legal, muito bonito que está acontecendo, que é de humanização do distanciamento social, né, onde estão sendo feitos grupos de conversa, né, que justamente a Samia colocou isso também, né, esses grupos de conversa como uma abertura para esse diálogo, esse suporte também para as pessoas, para a gente também tratar disso internamente no tribunal, tá bom? Então, procure a Ana Paula, né, para participarem, existe uma agenda, né, com grupos diferentes, e aí você, em contato com a Ana Paula, pode aí se programar para participar de um dos grupos, tá? O e-mail lá é divbem, né, divbem, né, arroba TCE, né, o finalzinho do e-mail de todo mundo aí, e-mail institucional, tá bom? Sâmia, deixo a palavra com você, também para você aí fechar com a sua apresentação e te agradecendo, é claro, por essa brilhante contribuição que você deu para a gente na nossa jornada de qualidade de vida. Não, eu tenho a agradecer, né, pela oportunidade. É sempre muito bom sair um pouquinho da academia e estar no mundo real, né, sair um pouquinho do mundo das ideias. E obrigada também pela interação das pessoas, pelas perguntas. E vamos caminhando, né? A gente está nesse contínuo processo de crescimento aí que nunca termina, né? Então vamos seguindo rumo a esse crescimento e esse autodesenvolvimento. Maravilha, obrigado mesmo, né? Nosso tempo é sempre corrido, mas se disponibilizar esse tempo e esse conhecimento para a gente, nossa, soma muito na nossa programação. O pessoal, com certeza, que todo mundo já comentando aqui no chat. Gente, é isso, né? Que a gente possa aproveitar dessas reflexões, levar para o nosso dia a dia,
né, e realmente evoluirmos, nos conhecermos mais e nos abrir para o diálogo, né, como nós falamos no último encontro e reforçando aqui, para a gente interagir mais, mesmo à distância, mesmo utilizando as ferramentas tecnológicas, que é o que a gente tem hoje, né, para esse momento, tá certo? Contem com a gente na CEGESP, né, para o apoio nas atividades de vocês, tá? E ficamos à disposição também nos contatos aí da DiviBem para os grupos de apoio também nesse momento, tá certo? Uma grande satisfação com todos aqui, parabéns a todos pela interação, pela participação, isso é muito bom, isso valida muito o nosso trabalho, eu agradeço a participação de cada um aqui no nosso chat, tá? E, mais uma vez, compartilhem depois aí os links das gravações com os colegas das equipes, tá? Um grande abraço a todos, Sâmia, mais uma vez, obrigado, Beijo. e até a próxima. Tchau, tchau.